Memória e História da ASFOC, que não é só, na verdade tem um caráter de continuidade de outras diretorias anteriores que passaram por aqui e construíram e fizeram a história do nosso sindicato forte, como a gente identifica e reconhece, e foi possível a gente implementar e estar fazendo esse evento hoje. Contando a história do nosso sindicato desde a sua origem, na verdade são 37 anos, a ASFOC ainda enquanto braço da presidência, que não tinha uma representação dos trabalhadores. Depois, em 1986, todo o processo histórico de redemocratização do país, participação emblemática, a gente recupera aqui também a história, a trajetória atuante do nosso sindicato, da ASFOC, com o protagonismo também, a liderança que foi a referência de Sérgio Arouca. Então são 10 anos, legado permanente de Arouca, mais 10 anos da morte de Arouca, 20 anos também emblemático para a gente do desaparecimento de Jorge Carelli. Então nós, a diretoria, na verdade no primeiro ano de gestão, no ano passado, a gente já fez um almoço convidando extensivo, ampliando esse convite para fazer uma homenagem a ex-diretores e todos aqueles que participaram desse projeto, um jantar. Ontem a gente iniciou a semana com, na verdade a instituição também está passando por um processo de homenagens, de referência à questão da reforma, aos princípios da reforma sanitária, a questão de Sérgio Arouca, a vida de Sérgio Arouca, a liderança que foi, e é muito importante para essa diretoria recuperar todo esse processo, trabalhar e contar a nossa história. Na verdade, isso é uma primeira etapa desse processo, desse projeto, que a gente consegue colocar várias, como eu já disse anteriormente, várias pessoas que estiveram aqui também participam desse processo, e quando a gente fez esse chamado, teve muito apoio, teve ex-diretores que já estiveram aqui, trazendo seu acervo pessoal para poder contribuir, também vai ter uma etapa que vai ser entrevista, depoimentos, e a gente está cuidando dessa parte. Nessa primeira etapa, o que foi possível, eu quero fazer um agradecimento, até nós temos um perfil meio agitado, acelerado, eu, Justa, Cris, Luciano, pelo perfil da diretoria, a gente conseguiu recuperar, identificar e tratar uma parte desse nosso acervo que a gente está colocando hoje no protagonismo. Ontem foi uma homenagem aos aposentados, hoje a gente inaugura a Sala Sérgio Arouca e o projeto da Galeria ASFOC, ainda com o quadro dos ex-diretores, ex-presidentes do sindicato, as diretorias também coletivo com as diretorias, aquilo que a gente conseguiu recuperar e identificar. Os trabalhadores da ASFOC tiveram um papel fundamental nesse processo, curto tempo, mas tem muita coisa ainda, a história é muito rica para a gente contar. Então nesse projeto a gente tem também aí uma intenção de em maio está realizando uma segunda etapa de homenagem, de exposição, contando a nossa história de luta e trajetória do nosso sindicato. É um pouco, isso, que é muito grato, agradecer a presença de vocês, e aí vou pedir o Profeta e a Luciana para encerrar aqui a sala, e lá dentro a gente segue o evento. Trabalho, tem muitas partes e lembranças marcantes que ainda não estarão contempladas aqui hoje. E a gente vai seguir esse trabalho. Então, eu queria, nesse momento, então nesse momento eu queria chamar para
encerrar aqui o quadro, né, da nossa liderança, da nossa referência, do nosso mestre Sérgio Arouca, queria chamar a nossa vice-presidente, a Justa, e também o presidente da Fundação Valdo Cruz, Paulo Gadelha, e também para fazer o uso da palavra. Tá ok? Essa cerimônia, esse evento, ela envolveu um trabalho em curto tempo com apoio deste profeta, o núcleo duro dessa trajetória aí da ASFOC atuante, nosso diretor cultural, o diretor administrativo financeiro também, o Alcimar, também envolveu e trabalhou muito nesse processo. Toda a diretoria da ASFOC, mas assim, uma homenagem especial aos trabalhadores do sindicato. Não só por esse evento, pela história rica que a ASFOC tem, essa história, ela está preenchida pelo compromisso que os trabalhadores têm. Quero agradecer a presença, né, dos companheiros tão queridos, assim, e são tantas as lembranças, ainda bem que eu sempre escrevo alguma coisa que eu tenho medo da missão trair. Assim, eu vou falar de Sérgio Arouca porque outros já fizeram com muito mais propriedade do que eu poderia fazer. Gadelha tantas vezes já falou, o Pedro, então, Arlindo, né? Eles têm a história e a gente já contou muito isso. Entendemos que essa sala é bastante simples para abrigar um nome, né, com a sua importância. Mas essa sala é a nossa cara, né? Nós somos simples, nós somos o que somos e a gente faz questão de marcar isso. Quero rapidamente falar do sentido deste espaço, que leva seu nome. Este é um espaço que inicia um projeto que terá como finalidade resgatar a memória do nosso sindicato, que teve sua grande virada impulsionada por Arouca, que retirou a associação de uma prática cartorial e a inseriu na gestão participativa e democrática, promovendo a primeira eleição para a sua direção. A ele devemos muito do que conquistamos e do que somos. Para chegarmos até aqui, muitos caminhos foram percorridos e podemos contar com valiosas lideranças. Algumas delas foram nossos diretores e presidentes, que mantiveram acesa a chama que nos delegou Arouca. Então, esses diretores, né, quando éramos associação, eram diretores, depois sindicatos são os presidentes. Eles estão aqui retratados nesta parede. Então, para eles também a nossa homenagem. Até esse lado não, outros companheiros também se somaram e compuseram as diversas diretorias que retratamos aqui, né? Infelizmente, temos falta de alguns, né, que já se foram, mas deixaram seu legado, sua experiência para nós. Todos fazem parte da nossa história que teremos sempre muito prazer em reproduzir. História de comprometimento com o que é público, que é transparente e o espírito participativo. Essa história sempre sentiremos muito orgulho de contar. A história do nosso sindicato, que vocês, né, são eles também. Vocês são a nossa história, né, e nós somos a história de vocês. Eternamente estamos ligados, né? Então, obrigada. Eternamente ligados, apesar de quando eu estava entrando ali, todo mundo no corredor, né, e dirigentes, né, o pessoal brincou, esse aqui é um corredor polonês, né? Na verdade era um corredor de muita alegria,
de muitas histórias, de muita solidariedade, né? E de uma hora para outra esse corredor se abre para esse espaço, né, que é de emoção só, é uma coisa assim que mexe com todos nós, né? Mexe com todos nós porque cada quadro desse é uma quantidade de energia, de dedicação, de idealismo, né, que reúne a história, as diretorias, as pessoas todas que fizeram as fotos, né? E esse quadro do Arouca um gesto dele que marcou muito, né? Aquele gesto que ao mesmo tempo de um acolhimento, em alguns momentos pode ser visto como despedida, mas de estar ao mesmo tempo presente, essa coisa daquele riso meio maroto, meio, sabe, aquela coisa que traduz assim toda a dimensão de uma pessoa, né? E acho que o Arouca é uma pessoa, é alguém muito próximo, muito caro para todos nós, né? Cada um pode estar relatando aqui tantas vivências, né? Eu, quando cheguei, vi aqui essa galeria e na verdade, a questão da memória, né? A questão da história, foi um dos grandes vínculos meu com a Arouca, né? Porque foi pensar que a memória, a história tinha que ser algo que era central para pensar a vida de uma instituição. E aí não é uma questão só de saudosismo, de lembrar, não é? Porque com a memória e com a história é que a gente constrói e reconstrói o futuro. Quer dizer, essa memória social é a maneira de trabalhar a memória, a maneira de trabalhar a história, que refaz para a gente os projetos de futuro. E vocês estão fazendo isso aqui. Eu acho, assim, fundamental o que vocês estão fazendo no sentido de recuperar esse processo e, enfim, parabéns. Né? E acho que a Arouca certamente está sentindo isso que é uma homenagem das mais importantes, mais afetivas e com as quais ele certamente se dedicaria muito. Muito parabéns a vocês todos. Nesta sala, a gente procurou retratar, né, cada uma diretoria, né, os seus diretores, presidentes e cada um dos companheiros que compuseram, né, a chapa. Então, assim, a gente não quis deixar ninguém de fora. E, infelizmente, a gente conseguiu resgatar esta foto e assim, a gente já tem até ideia para uma coisa no futuro, da história das FOC com base na Kombi, né? A Kombi simboliza muito, né? A nossa Kombi, as nossas Kombi. Essa tem ar-condicionado, as outras não tinham. As janelas também não abriam, a gente morria de calor lá dentro. Mas assim, a Kombi está muito ligada à nossa história. Um dia a gente tem a ideia de também fazer a história das FOC contada pelas diversas Kombis, né, que já passaram pelas nossas vidas. E essa é muito emblemática porque tem uma Arouca ali diante da nossa Kombi, né? E assim, muito igual para o lado. Então assim, essa é uma homenagem bem singela, mas eu acho que ela traduz o sentimento que a gente tem, né, por essa pessoa que deixou um legado para a saúde pública e para todos nós trabalhadores, né, da participação, da gente lutar pelo que a gente quer, de ser transparente, de ser público sempre. Então, assim, às vezes até nós somos um pouco chatos, né, repetindo isso, mas isso precisa ser apropriado por todos os trabalhadores, né? Então, eu acho que esse é o sentido que a gente quer dar com esta sala, que, mais uma vez eu falo, ele é bem simples, mas é o que a gente, né, é assim, a nossa casa, né? Então, e a casa de todos vocês, e a nossa casa, então, é isso aí. E a casa agora, né, nome de Sérgio Arouca.